Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Mais uma bolsa linda. Isso mesmo. Com estampa linda. Exatamente, uma bolsa, como eu sempre falo para as meninas, prática, fácil, rápido de fazer, Oba! né? Todo mundo faz e muito bonita. Vamos começar a nossa aula, então? Vamos. Essa bolsa aí dá para colocar o computador também, Tati. Então, às vezes vai para um escritório, ou vai para a faculdade, algum lugar que é só a bolsa para colocar o computador, perfeito. E tem as repartições dentro que dá também para colocar os acessórios. O fio, o carregador, né? Aí dá para brincar. Vamos montar então? Vamos lá. Adorei as bonequinhas. Estava até conversando com a Vivi Prado, né? Com as bonecas fazem sucesso. Inclusive, os tecidos com estampas de boneca. Também. Assim, a variedade de tecidos que temos hoje são muitas, né? Então, procura, assim, um tecido bem bonito para fazer o seu trabalho ficar mais bonito e poder vender mais. E, coincidentemente, a sua bonequinha, né? Olha lá, gente, o chapeuzinho do mesmo que a gente ensinou aí com a Vivi Prado. Que bacana, né? Que gostoso. Então, nós vamos lá. Escolher o tecido de fora da nossa bolsa. Aqui eu peguei o tecido estampado para a parte da frente e para a parte de trás eu peguei o composê. Como esse tecido aqui tem várias estampas ao redor dos quadrinhos, o composê dele que eu preferi foi esse. Mas poderia ter sido de florzinha também, ou se você não encontrar o tecido que dê certo, no caso, o composê, procura as cores que são trabalhadas dentro do tecido principal, porque as cores que tem aqui, elas dão certinho para ser trabalhadas. Tá. Então, a parte da frente eu tenho o tamanho de 35 centímetros de largura por 30 centímetros de altura. Isso nós vamos fazer 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes no tecido de forro, 2 vezes na manta e para os bolsos também 2 vezes. Exatamente esse tamanho, 35 por 30. A partir do momento que eu cortei, nós vamos primeiro passar a ferro, passa bem para aderir. Eu uso a manta R2 porque eu acho que fica mais bonito para as bolsas, tá? Eu passei a ferro e fiz o meu quilt. Aqui no caso, eu fiz um quilt assim, como se fosse um espiralzinho, né? Um pouquinho mais diferente, mas tem a opção de fazer o quilt livre ou quilt reto, como foi feito aqui na parte de trás, que eu risquei de 4 em 4 centímetros na diagonal, tanto num sentido quanto no outro. Então, eu passei a costura de fora a fora e fiz o matelacê, que é mais conhecido aqui, o quilt reto. Tenho esta parte pronta, tenho esta parte pronta, nós vamos reservar e passar para o nosso zíper. O zíper, no caso, eu peguei um zíper maior do que o tamanho, porque eu não tinha o zíper de metro na minha casa, mas poderia ser. Pode ser qualquer um deles, né? Laura? Pode ser. Eu cortei 4 vezes no meu tecido, tá? 4 no tecido e 2 na manta, o tamanho de 35 centímetros por 5 centímetros. Então, o primeiro passo aqui eu trouxe um pregado, mas eu vou mostrar aqui certinho como a gente faz. Eu colo o meu tecido na manta para ficar mais certinho, deixo bem certinho aqui, coloco direito com direito. Então, eu tenho o direito do meu zíper, tá? O carrinho eu coloco no direito do meu tecido. E venho com o forro, coloco exatamente nesta posição. Lembrando que tem que alinhar bem direitinho para não entortar na hora da costura. A seta, para quem não tem assim, tem um pouquinho de medo de trabalhar com o zíper, alfineta. Porque as pessoas têm um pouquinho de medo, sabe, Tati? Chega na hora de colocar o zíper, não querem. Aí pede para a professora colocar. Nessa etapa, assume, professora. Tem que aprender a colocar o zíper. Isso daqui não é bicho de 7 cabeças, gente. Tem a sapatilha de zíper que é super prática, que dá para usar, que dá exatamente o tamanho certinho, aqui a largura certinha do meu zíper, essa sapatilha. Então já facilita um pouquinho o trabalho. Alfinetou, vai lá na máquina, passa certinho, dá o pezinho de máquina aqui, um retrocesso no comecinho e vem passando
a costura até chegar no fim. Chegou no fim, dá o retrocesso novamente. Aí nós temos isso daqui, como eu fiz aqui do outro lado. Acerta, usa o ferro para assentar bem, tomando cuidado para não passar o zíper, senão vai derreter. Então toma cuidado com isso, tá? Acertou? Passei, eu rebato a minha costura. Pode ser um pezinho de máquina do zíper para cá. Rebati, vai ficar dessa forma aqui. Bem bonitinho. Fiz isso para um lado, fiz isso para o outro lado. Daí, como esse zíper é maior, nós trazemos o carrinho aqui para dentro e vai passar uma costurinha de segurança a volta toda dessa parte aqui do zíper. Passou a costura de segurança, corta, tá? Já tem pronto toda essa parte aqui. Reserva. Aí nós vamos pro nosso forro com o nosso bolso. Como eu falei aqui para as meninas, nós cortamos 35 por 30 duas vezes aqui do forro e duas vezes aqui do bolso, que é exatamente esse tamanho, eu dobrei para ficar bem certinho. Então eu acerto no meu tecido de forro, deixa eu separar um só aqui, deixar o outro para cá. Eu acerto bem direitinho. Você vai, neste momento, colocar o tamanho exato que você quer do bolso. Pode dividir em mais vezes ou pode passar uma costura só no meio, porque se deixar aberto, ele vai ficar largo aqui. Aí na hora que colocar alguma coisinha dentro, ele vai acabar caindo. Então acerta, bem bonitinho. Ah, eu quero 3 bolsinhos. Coloca aqui mais ou menos uns 10, 12 centímetros de um lado, a mesma coisa para o outro lado, fica um bolsinho menor para colocar caneta, alguma coisa assim, fica bem legal. Então alfineta. Eu falo que o alfinetinho é o nosso melhor amigo nessa hora. Alfineta bem para não deslizar o tecido, senão fica todo torto e não fica legal. Então, alfinetei. Passei a minha costura ao centro, que aqui eu quis 2 bolsos. Reservo isto daqui e passo uma costurinha bem na pontinha, aqui de uma parte até outra do bolso, só para fixar. Eu tenho este daqui que eu trouxe, com a costura. Só não passei ainda a costura nessas laterais, nessa bordinha. Tenho o meu bolso pronto também. Já temos a parte externa, Isso. Já temos o forro, temos o zíper. Vamos passar só a lateral, Maura? Vamos. Porque aí no próximo bloco a gente monta tudo. A gente junta tudo. Isso mesmo. Para lateral. Para lateral. Nós temos aqui tecido de forro, tecido de fora e a manta. A largura que ficou, porque isso daqui é uma sugestão de tamanho de 5 centímetros, tá? Pode ser feito maior, pode ser feito menor. Esta largura que deu, vamos supor, deu 8 centímetros aqui de largura, é o que eu vou cortar para dar certinho aqui. Os 8 centímetros, medindo as duas laterais e a parte inferior, vai dar 95 centímetros. Então eu corto 2 vezes no tecido e 1 vez na manta, 95 por 8 centímetros. E reserva. E reserva. Agora a gente vai para o intervalo rápido então, e voltando, a gente faz aí a montagem completa. No último bloco do programa também tem sorteio de prêmios, você que participou, ligou, acessou nosso site, mandou o endereço completo. Será que hoje você vai ser contemplado? Fique conosco para descobrir. Intervalo rápido, a gente volta em instantes.